Começa agora o seu podcast Café Teológico. É isso aí, galera. Começa mais um episódio aqui do nosso podcast. Nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast Café Teológico. Juntamente comigo aqui está o Diego. E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui para nós é boa noite. Isso aí, também estamos aqui com o nosso teólogo de plantão, Gabriel. Valeu pelo teólogo. É um prazer estar com vocês aí, galera. Que Deus possa abençoar a tua vida e acredito que você vai ser muito edificado através desse podcast aí. Tamo junto. É isso aí, Gabriel. Então, o que você acha de apresentar o nosso tema aí? Então, Matheus, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Na verdade, é um assunto importantíssimo para a Igreja de Cristo. Tanto é que a gente está trabalhando com esse tema aí com os jovens da nossa igreja, da Igreja Metodista aqui de Ponta Grossa, que é os frutos do Espírito Santo. E por que é um assunto tão importante? Bom, normalmente, né, os cristãos, eles são atraídos especialmente através das manifestações extraordinárias da presença de Deus, né? E por causa disso, tendemos a focalizar mais nos dons do Espírito Santo e não nos frutos do Espírito Santo, quando deveria ser ao contrário. Porque, logicamente, os frutos do Espírito Santo são assim, podemos dizer que são mais importantes que os dons do Espírito Santo. A gente precisa entender que os dons do Espírito Santo não é um sinal claro de salvação de uma pessoa. A gente observa ali no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23, se eu não me engano, Jesus diz bem assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Ou seja, essas pessoas tinham dom de profecia, elas expulsaram demônios, elas curaram enfermos, são dons. E o que Jesus fala? Então vos direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a gente entende por esse texto que os frutos do Espírito Santo são assim um sinal de um novo nascimento do cristão. Então a gente precisa entender que os frutos do Espírito Santo são mais importantes que os dons do Espírito Santo, porque é um sinal de que a pessoa nasceu de novo. E por que os frutos são mais importantes? Porque os frutos é um sinal de que a pessoa está nesse processo de santificação. Então, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz bem assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, em última análise, os frutos do Espírito Santo são para a santificação dos cristãos. Mas essa questão dos dons e dos frutos, assim como os frutos é um sinal, por exemplo, de que o Espírito Santo habita em nós, um sinal da salvação, como você disse, mas os dons do Espírito também não são um sinal do Espírito habitando em nós? E também tem essa questão, o dom ele vem se a pessoa não tiver frutificada com o Espírito, hein? Porque querendo ou não, o processo de santificação é onde a gente adquire esses frutos, certo? Então, é um processo, é a mesma coisa que uma fruta. Eu acho que Paulo até usou essa figura aí para deixar mais entendido aí, vamos dizermos assim, a fruta tendo aqueles processos, né? Uma bergamota, porque... Não, mas é por causa dos não é mexerica? Aqui em Ponta Grossa. Não, é mexerica pra mim. Beleza, cada goma ali nascerem da bergamota, ele tem um processo ali, certo? De nascer e através da santificação ele adquirir, né? E a gente fica pensando, pode a pessoa ter o dom sem ter os frutos?
Bom, é interessante essa questão, né? Porque a gente tem que entender como uma lista de prioridades, né? O que é mais importante? Os dons ou os frutos do Espírito Santo? O apóstolo Paulo trata ali na sua primeira carta aos Coríntios acerca dos dons. E é interessante que ele fala ali no capítulo 12, no versículo 31, sobre os dons, o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí ele inicia o capítulo 13 dessa maneira: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então o apóstolo Paulo vai falar ali: busque aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais prioridade. O amor não é um dom do Espírito Santo. O amor é um fruto do Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo fala ali no capítulo 5 de Gálatas. Então é uma questão de prioridade. O que a gente precisa buscar? Os dons ou o novo nascimento, ou os frutos do Espírito Santo? É como eu falei no começo. Normalmente a gente é atraído por manifestações extraordinárias do poder de Deus. Um coxo voltar a andar, um cego voltar a ver, um mudo voltar a falar. Mas a pessoa que tem esse dom, ela, embora Deus use essa pessoa através da sua misericórdia, ela pode também não ter passado por esse processo de novo nascimento. Como eu citei o livro de Mateus, capítulo 7, do 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, é uma questão de prioridade. Sim, os dons do Espírito Santo são muito importantes para a Igreja de Cristo, para a edificação da Igreja de Cristo. Mas os frutos do Espírito Santo são mais importantes porque é um sinal de que o cristão nasceu de novo. Então, Quer falar alguma coisa, Matheus? Não, só completando, o dom é a misericórdia, né? E o fruto é a constante busca pela santidade do cristão no dia a dia, né? É algo bem... Não, mas essa questão, assim, dos dons, digamos assim, também pode-se dizer que é muito fácil de alguém enganar as pessoas com isso, digamos assim, né? Não tem muito disso, né? Se não estiver pulando na igreja, se não estiver falando em línguas, aí é um pecador aí que tá em constante pecado aí. Porque eu acho que também voltando, tipo, essa questão dos frutos, tipo, querendo ou não, de que o Espírito Santo habita nele, ele vai gerar os mesmos frutos em qualquer um que tiver os mesmos espíritos. E tipo, se dons fosse tão importante quanto os frutos, digamos assim, todo mundo teria os mesmos dons também, mas nem todo mundo vai ter os mesmos dons que todo mundo. Mas os frutos vai gerar os mesmos frutos em todos, né? Exatamente, porque o que a gente tem que pensar aqui, né? Que a manifestação do poder de Deus não significa que ele está provando o caráter de um cristão. A gente olha ali no Velho Testamento, o processo do Êxodo ali, onde Deus estava libertando o povo do Egito, e aquele processo de 40 anos caminhando no deserto, onde Deus não deixou faltar comida, não deixou faltar água, a roupa não ficava podre, o sapato não ficava podre, coluna de fogo de noite, coluna de nuvem de dia, e mesmo assim aquela geração não entrou na Terra Prometida. Olha o tanto de milagre que aquele povo viu, mas por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa da falta de caráter, não entraram na Terra Prometida. Então, muitas vezes, os dons não significam que aquela pessoa nasceu de novo. Qual que é a evidência que uma pessoa nasceu de novo? Os frutos do Espírito Santo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele fala aqui o seguinte, né? O capítulo 5 e o versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Por quê? Porque as obras da carne é algo natural do ser humano caído. Já são conhecidas por nós. E o que vem a ser, então, esse processo do novo nascimento? Esse processo de novo nascimento é essa transição da gente gerar as obras da carne
e o Espírito Santo começar a gerar em nosso coração os frutos do Espírito. Então, as obras da carne são conhecidas porque é a nossa natureza caída. Mas a partir do momento que a gente tem esse novo nascimento, o Espírito Santo começa a gerar em nossos corações os seus frutos. Então, eu achei interessante o que o Mateus falou ali, que o cristão precisa estar nessa busca de santificação. E é importante, né, frisar que a santificação, segundo nos diz aí o Dr. Sproul, é um processo cooperativo em que Deus opera em nós e nós cooperamos com o Espírito Santo. Então é um processo, é um sinergismo, onde sim, o Espírito Santo está gerando ali em nossos corações esses frutos, e nós também estamos cooperando com ele nesse processo de santidade. O fruto do Espírito também a gente pode tomar como um termômetro, né, na nossa vida cristã, porque a gente pode medir ali, se a gente vê os frutos, mansidão, domínio próprio, amor, outros frutos, se a gente vê isso em nossas vidas, a gente pode saber que a gente está, né, indo no que o Espírito quer para nossa vida, né? Agora, se a gente começar a perceber a falta disso, então pode saber que a gente está indo contra, né? Então, esse fruto do Espírito serve como base para um cristão que está buscando a santificação. E se esses frutos estão presentes na nossa vida, é porque a gente está indo bem, né? Está no caminho certo, aí, digamos assim, né? E agregando a isso que você falou, eu queria levantar uma pergunta aqui. Tem essa questão, né, da gente buscar a santificação todos os dias, e a gente buscando essa santificação todos os dias, entra uma questão assim na minha cabeça, a gente pode se esforçar para não se esforçar, mas é algo que vem natural, os frutos, digamos assim, por o Espírito Santo estar habitando em nós, por outras razões, como oração, busca da santificação, leitura bíblica, por conhecer a Deus também, né, no caso na leitura, ou é algo que nós podemos tentar, de alguma forma, gerar em nós, digamos, mais amor, mais alegria e esse tipo de coisa, caridade? Bom, a gente não tem o poder de gerar em nós os frutos do Espírito Santo, mas nós podemos cooperar com o Espírito Santo. Bom, o que a gente precisa entender? Que a gente está numa guerra. Olha o que o apóstolo Paulo fala ali no capítulo 5 e no versículo 17 de Gálatas. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, o que é isso? A vida cristã é uma batalha travada entre carne e Espírito o tempo todo. Então, assim, é o seguinte, somos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não ainda da presença do pecado. E aí que a gente entra cooperando com o Espírito Santo. Olha aqui que o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, vai dizer: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. Então você vê que é uma coisa, realmente é um sinergismo, onde nós cooperamos com o Espírito Santo nesse processo de santificação. Os frutos não são gerados pelo homem, porque o homem está morto, segundo Efésios capítulo 2. A natureza do homem é caída, o homem é totalmente depravado, o homem não pode gerar os frutos do Espírito Santo. Os frutos são do Espírito Santo gerados no coração do homem. Mas o homem que é nascido de novo pode cooperar com o Espírito Santo nesse processo de santificação. Nossa, entendi. Que bergamota esse Gabriel, cara. Coisa linda. Homem formoso, homem bem feito. Cara, e sobre isso aí, eu acho que esse processo que é a santificação, eu acho que os gomos da bergamota, ficou na minha mente agora. Os gomos da bergamota vão aparecer, cara, querendo ou não. Tomando por base um casamento ali. Um casamento, se o marido, se um dos dois forem cheio do Espírito, forem a bergamota ambulante aí, cara, eles nesse processo, buscando a santificação, ele vai ter o fruto do Espírito, ele vai ter o amor, vai ser aparente, vai ser visível na vida dele. Em consequência, vai melhorar tudo à volta, certo? O casamento, né? A vida familiar. Então, eu acho que o fruto do Espírito, ele
ele é algo visível para quem busca uma santificação. Então, claro, uma pessoa ela pode ser uma pessoa boa, mas em algum momento ela vai pecar por causa da nossa carne, certo? A gente é a luta entre a carne ali. Só que a partir do momento que a gente tá nesse processo de busca aí pela santificação, então eu acho que esses frutos são mais aparentes. Eu acho que a gente não tem controle. Só buscando a santificação a gente ajuda o Espírito Santo aí a encher mais a nossa vida, né? Sim, no campo do nosso coração, né, se trava essa guerra sem pausa entre a carne e o espírito. É por isso que a gente precisa estar vigiando o tempo todo, porque a nossa natureza, uma natureza caída, a gente tem a tendência de se inclinar para as coisas da carne. E aí que entra a nossa cooperação com o Espírito Santo. Ele gera os frutos no nosso coração, mas nós precisamos estar vigilantes para não cair de novo nessas obras da carne. O cristão nascido não vai pecar? Com certeza ele vai pecar como uma criatura caída que é. Isso é óbvio, ele vai pecar. Mas qual que é a diferença da pessoa que sofreu esse processo de novo nascimento com aquela que ainda não passou por esse processo do novo nascimento? É que a pessoa que passou por esse processo do novo nascimento, quando ela peca, automaticamente ela vai sentir um arrependimento. E a pessoa que não passou por esse processo, ela não vai se arrepender. Por quê? Porque o Espírito Santo já começou a trabalhar na pessoa que nasceu de novo, gerando esses frutos. Entendeu? E é como eu costumo dizer, meu irmão, quem comeu picanha dificilmente vai voltar pro filé. Entendeu? Quando você experimenta as bênçãos do Espírito Santo em sua vida, você não quer mais ter aquela vida de pecado. Pode ser que em alguma ocasião você venha a pecar, sim. Você é homem, você é carne, você é um filho de Adão. Mas você já não sente mais prazer no pecado. Porque os frutos que estão sendo gerados no teu coração estão sendo gerados pelo Espírito Santo de Deus. E é tão maravilhoso que quando a Bíblia fala pra gente sentir saudade do primeiro amor, né, certo? Então, aquele como aquele louvor, quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar, não consegue mais viver, né, cara? Então, a partir do momento que você sentiu aquilo, que você teve aquele fruto, teve aquele sabor do gostinho, né, da presença de Deus, dificilmente, na verdade, impossível você querer viver sem, né? Algo surpreendente, assim, né, cara? Só quem sentiu sabe, né? É interessante que nós somos chamados para demonstrar esse crescimento espiritual e andar com o Espírito Santo de Deus no dia a dia. E essa demonstração, ela não é vista, como a gente falou, através dos dons, e sim dos frutos do Espírito Santo. Então, como que a gente vai mostrar que a gente nasceu de novo? Os frutos do Espírito Santo vão dizer se uma pessoa nasceu ou não nasceu de novo. É isso que eu ia falar. Bem, eu levantar essa questão por causa que parte do que o mundo vê de nós também, né? É essa questão dos frutos que a gente gera, que é gerado em nós, e Deus dá uma forma da gente, né, cooperar, digamos assim, com a ação do Espírito Santo no nosso coração. As oportunidades que Deus dá pra gente demonstrar, digamos assim, demonstrar os frutos que são gerados no nosso coração. Que dali a gente vê, foi gerado mesmo, se a gente a oportunidade da gente ser mais paciente, né, longâmino, ter mais bondade, fé em Deus, e isso é uma demonstração, né? É aquela oportunidade que a gente tem de demonstrar os frutos. Isso, exatamente. A obediência é a maior prova de amor e a maior prova que a gente nasceu de novo, né? Por que os frutos não podem ser gerados pelo homem? Olha o que o apóstolo vai falar ali, ó. Contra estas coisas não há lei. Qual que era o contexto ali, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta às igrejas da Galácia? Bom, um grupo de judaizantes estavam atormentando as igrejas da Galácia, pervertendo o verdadeiro evangelho, pervertendo uma doutrina
uma das doutrinas principais aí do evangelho, que é a justificação pela fé. Eles estavam pregando nas igrejas da Galácia que era necessário que eles viessem a circuncidar-se para que eles obtivessem a salvação. O que é isso? Eles estavam pregando que eles precisavam viver pela lei, que para eles obter a salvação eles precisavam viver pela lei. Então, o que é a lei? O homem gera o fruto. O homem gera o fruto na lei, é o esforço do homem. É por isso que ninguém pode ser salvo pela lei. Porque a lei... Isso que eles, da época, digamos assim, o contexto da época, tipo, eles acreditavam que não vinha de Deus, digamos assim. Isso, assim, ó. Eles falavam que para os irmãos da Igreja da Galácia serem salvos, eles precisavam viver de acordo com a lei de Moisés. Mas o viver de acordo com a lei de Moisés vai muito do homem. O homem precisa ser perfeito para ser salvo pela lei. E ninguém é perfeito. E por que o apóstolo Paulo fala isso aqui? Contra essas coisas não há lei. Exatamente porque o homem é caído e depravado, não é perfeito, mas o Espírito Santo, Deus, através da sua graça, de um favor que a gente não merecia, vai gerar em nossos corações esse fruto, vai transformar a nossa vida, e contra a obra do Espírito Santo não existe lei. Então é isso aí, meus queridos. Esse foi o nosso primeiro assunto aqui. A gente vai ter muitos outros episódios aqui no nosso Café Teológico. Querem falar mais alguma coisa aí, Diego e Gabriel? Queria agradecer aí pela presença do nosso ouvinte aí. Acredito que você vai ser edificado aí também nos próximos assuntos aí. Que Deus abençoe a vida aí de cada pessoa que está nos ouvindo aí. Amém. Diego? Deus abençoe, pessoal. Sempre vamos, tratar de assuntos que edificam bastante. De vez em quando pode ser que a gente pegue um polêmico aí. A gente está programando aí. Mas vai ser sempre muito edificante. Sempre tendo o foco em Deus. Glorificação no nome de Deus. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Então o próximo assunto aí vai ser a discussão se é bergamota ou mexerica. Mentira. Vamos aí então, galera. A gente agradece aí. E esperamos nos próximos episódios vocês aí, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima.